Caríssimos companheiros, queridas irmãs, eu nesse momento abraço agora a todos os nossos amigos, companheiros que estão no chat conosco, que participam dos estudos semanais, endereçando suas vibrações, suas perguntas. Eu abraço rapidamente ao Ederson, a Helena, Fernando Henrique, a Rita, a Elisa, a Centelha, a Anitta e todos que estão aqui. Cleusa, que chegou agora, um grande abraço, Cleusa. Enfim, e também abraço ao meu querido parceiro, guerreiro, companheiro, José Aparecido. Grande abraço, Zé. Vamos juntos aí, depois construindo, né, cada vez mais fortalecendo essa nossa dinâmica de trabalho que já vai completando 7 anos, né? 7 anos juntos. Bom, gente, nós vamos hoje trabalhar nas cartas de Paulo, dando continuidade, né? Eu vou projetar aqui a imagem para vocês, porque o nosso tema hoje é evolução e evangelho. Estudo de número 35. Hoje, relembrando que estamos no dia 10 de maio do ano de 2017. Então vamos trabalhar, eu vou fazer uma leitura da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, a partir do versículo 12. Hoje nós vamos iniciar então um texto que tem o título dado pelo João Ferreira de Almeida, por um homem vieram o pecado e a morte. Por um homem também veio a graça que superabundou ao pecado. Então vamos lá. Eu vou fazer a leitura dos primeiros versículos, porque nós vamos ter um grande desafio aqui, pelo que eu estive analisando aqui antes da gente iniciar. Vamos à leitura do versículo 12. Paulo diz assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Continuando agora no verso 15. Mas não é assim. O dom gratuito, como a ofensa. Por quê? Se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça. Muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é o dom, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim que o dom, como a ofensa, por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa. Na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Por quê?
Como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ponto. Vamos ficar por aqui. Bom, gente, vocês acompanhando a leitura, observaram que nós temos aqui uma tarefa aqui muito especial nessa noite. Então, nós vamos fazer novamente a leitura apenas do versículo 12, que é o primeiro aqui a ser trabalhado. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Vamos lá. Está se referindo quando ele disse que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. O texto é muito denso, mas à luz da doutrina espírita, nós vamos tentar aqui trabalhar com vocês aqui aspectos muito interessantes. Esse texto está se referindo a Adão, o primeiro homem. Então, nós vamos encontrar, por exemplo, no livro Gênesis de Moisés, no capítulo 3, no versículo 6, exatamente, vamos dizer assim, o verso que Paulo está se referindo. O verso que sintetiza aquela história que ficou conhecida como Deus criou a mulher e depois a tentação de Eva e a queda de homem. A saber, eu vou fazer a leitura. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Quem era o seu marido? Adão. Quem era a mulher? Eva. Esse versículo, portanto, ele sintetiza, ou ele, vamos dizer assim, ele lança uma seta na direção do ponto nevrálgico, o ato que definiu a queda de Adão. Porque Paulo está se referindo ao pecado de um homem. Tudo começou a partir daquele pecado. A partir da não observação, da determinação que foi dada por Deus para Adão no paraíso. Nós vamos nos recordar que o Senhor da vida disse para Adão que no paraíso havia, paraíso porque ficou configurado assim, né? Havia muitas árvores frutíferas. E Adão podia comer de todos os frutos das árvores da vida. Só que no meio do jardim havia uma árvore que Adão não podia comer do fruto, que era o fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Porque se ele comesse do fruto dessa árvore, o que aconteceria com ele? Ele iria morrer. Morrer. Essa história é uma história que, na realidade, ela simboliza a nossa relação com a verdade.
com o divino. Tem a ver com a nossa produção espiritual. A nossa mente produz pensamentos. Ela elabora sentimentos. Ela conduz, ela gerencia emoções. Ela lida com os instintos, com as tendências, com os reflexos. Esse é o nosso mundo mental. Lidando com esse mundo mental, portanto, nós estamos numa grande empresa, que num símbolo que Emmanuel utilizou de uma forma muito eficiente, como sempre, que essa gerência, ela tem, ou melhor, essa empresa tem uma gerência chamada vontade. E a vontade é o impacto determinante para a nossa produção espiritual. Então a nossa vontade é que coordena tudo isso. E a nossa vontade lida com a manifestação de Deus, que nos apresenta as possibilidades para evoluir. Ele nos concebeu, gerou a vida. Ele criou o espírito e lançou o espírito no espaço. Uma figura de imagem aqui para a gente entender. E no espaço, ele nos concede tempo e as condições, os recursos, a matéria, para que o espírito, desde os seus primeiros movimentos como uma mônada celestial, um princípio espiritual, o chamado PI, trabalhando em bases energéticas, o espírito vai efetivamente se graduando, conquistando, evoluindo, até chegar na fase hominal como a nossa agora. Pensamento contínuo, razão, sentimento, as duas asas se desenvolvendo. Então nós estamos lidando com o ato da criação. O ato da criação é a vida. Nós estamos vibrando como espíritos. E estas vibrações, portanto, caracterizam as nossas expressões, o nosso movimento. E, obviamente, que a nossa produção tem a ver com a produção universal, porque nós somos influenciados e influenciamos. Há muitas moradas, convivemos com muitos tipos de frequências, de expressões que dimanam de outros espíritos da vanguarda, espíritos da retaguarda, espíritos superiores, espíritos inferiores. Nós lidamos com as energias, as influências cósmicas, no dizer de André Luiz. Extraordinário isso. Na definição de André Luiz no livro Missionários da Luz, nós recebemos, a cada momento da nossa vida, bilhões e bilhões de influências. Influências que vêm dos astros, dos mundos dos quais nós viemos, influências que dimanam da natureza, do mineral, do vegetal, influências que recebemos dos animais, influências que recebemos dos homens. É um texto. Nós vamos encontrar, a gente gosta de, aliás, nós temos obrigação de, quando fazemos referências, a gente citar. Então, por exemplo, no livro Missionários da Luz, no capítulo 6º, intitulado Oração, nós vamos ter mais ou menos o respaldo do que a gente está tentando expressar aqui agora, no que remonta às influências. Nós trabalhamos esse texto, inclusive, no Livro dos Espíritos, na última quinta-feira, e ele suscitou para nós muitas reflexões, muitas perguntas, participações dos internautas. Então, eu vou ler aqui um pequeno trecho aqui, só para não dizer que eu não falei das flores, né, ou das estrelas. O Alexandre diz assim para o André Luiz: você não pode ignorar que as próprias formas inferiores da Terra se alimentam quase que integralmente de raios. Descem sobre a fronte humana em cada minuto bilhões de raios cósmicos, oriundos de estrelas e planetas amplamente distanciados da Terra,
sem nos referirmos aos raios solares, caloríficos e luminosos que a ciência terrestre mal começa a conhecer. Os raios gamas provenientes do rádio, que se desintegram incessantemente no solo, e os de várias expressões emitidas pela água, pelos metais. Alcança os habitantes da Terra pelos pés, determinando consideráveis influenciações, e em sentido horizontal experimenta o homem a atuação de raios magnéticos exteriorizados pelos vegetais, pelos irracionais e pelos próprios semelhantes. Aí ele diz assim, e as emanações da natureza psíquica que envolvem a humanidade, provenientes das colônias de seres desencarnados que rodeiam a Terra, em cada segundo, Alexandre diz para André, cada um de nós recebe trilhões, eu falei né? Trilhões de raios de várias ordens, e emitimos forças que nos são peculiares e que vão atuar no plano da vida, por vezes em regiões muitíssimas afastadas de nós. Nesse círculo de permuta incessante, os raios divinos, expedidos pela oração santificadora, convertem-se em fatores adiantados de cooperação eficiente e definitiva na cura do corpo, na renovação da alma e na iluminação da consciência. Então, eu abri aqui esse expediente de reflexão só para justificar um pouco do que a gente estava falando sobre as influências. Influências que nos auxiliam nesse processo de produção mental, espiritual. Então, Deus conversa conosco. Deus nos oferece o jardim para operar. E nesta operação do jardim, ele fala, ele nos coloca em condições de nos alimentarmos. Porque a produção, essa alimentação, ela se dá pelas vias diretas da busca e das vias indiretas das influências espirituais. Então é um assunto que nós espíritas poderíamos discutir com mais calma, principalmente quando a gente afirma que basta a gente trabalhar, porque já é uma oração, que não precisamos de nos intercambiar, porque muitas vezes esse movimento é um movimento místico. Alguns falam isso. Outros dizem que nós precisamos de trabalhar e de orar, mas tudo depende da gente, não depende do mundo espiritual. A definir que a responsabilidade é nossa. Então, dependendo do ponto de vista, é. Mas nós não podemos abrir mão de aprofundar no que o André Luiz está falando sobre influências espirituais que alimentam, que soerguem, que curam e que iluminam o psiquismo e que vem de fora. Isso é intercâmbio espiritual. Alguns acham que intercambiar é só conversar com espíritos e que para isso nós precisamos de médiuns ou de atividades mediúnicas. E nós vamos percebendo aqui que o intercâmbio com os espíritos se dá o tempo todo em vias energéticas. Então agora todos nós estamos sob influências benfazejas porque estamos procurando-as, sintonizando-a com elas. Para estabelecer afinidade, quanto mais exercitarmos, assim vai acontecer. Agora, quando não observamos esses princípios e passamos a mergulhar na senda que favorece o desvio, haverá, portanto, o preço do desvio, da aposta. É o resultado. E o resultado vai definir para nós dificuldades. Porque nós precisamos de verificar quais são as árvores que realmente nos alimentam. Aquelas que estão definindo segurança. Agora, quando o Senhor fala, daquela árvore não comeis, porque se comeis morrereis, Ele está dizendo para nós que lá no centro do jardim, existe uma árvore que tem um fruto diferenciado. Diferenciado. A princípio, o indivíduo fala assim, então Adão não podia ter comido nunca.
Aí eu pergunto para você, você dá conta de ficar só com o que você tem? Como é que você lida com a sua curiosidade? Como é que você lida com o desejo do saber? Então, a curiosidade, ela salteia para muitas vezes nos chamar para caminhar por uma outra senda. Então, quando nós procuramos trabalhar num sentido, vamos dizer assim, ajustado à diretriz da nossa consciência, nós caminhamos bem. Agora, quando nós afastamos um pouco desses princípios norteadores, nós começamos a correr perigos. Então, aqui o assunto que Paulo vai tratar é do pecado. Do pecado de um homem. E por conta do pecado desse homem, muitos pecaram depois. Esse homem, portanto, conforme a descrição aqui do versículo 6 do capítulo 3 de João, na realidade é a razão. A razão e o sentimento estavam numa conjugação importante diante dos desafios da vida. Mas, de alguma forma, nós percebemos aqui que a mulher, o sentimento, é que cria a circunstância que favorece o estabelecimento da relação com a sedução. Porque foi ela primeiro que tentou, ou que foi tentada. E aí não dá para definir, né? Se foi tentada ou se ela mesma se permitiu se envolver nas tramas. Porque há as expressões que saem, as expressões que entram. Então não tem como você definir que o indivíduo foi influenciado por um espírito, definindo a responsabilidade só para o espírito. Não, ele foi influenciado porque ele permitiu que houvesse a influência. Então isso para nós é muito interessante. Observem bem. Por quê? Vou reler esse versículo 6, porque ele traz para nós alguns... Cada vez que a gente passa por ele, abre mais reflexões. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto. Então quer dizer o seguinte, que a mulher viu o sentimento foi despertado. Foi despertado e atraído. E ela percebeu que a árvore era boa para se comer. Porque tem frutos que não são bons para comer. E era agradável aos olhos. Quer dizer, atendia ao paladar, mas atendia também à percepção visual. Então ali uniu dois sentidos, o paladar e a visão. E ao mesmo tempo viu que a árvore, ou fruto, era desejável para dar entendimento. Então associou, observem bem, a boca, o paladar, a visão e a razão. Então aqui a gente observa aqui esse movimento aqui, analisando, por exemplo, o centro frontal, o centro laríngeo, e de alguma sorte, as expressões até do coronário. Opa, eu acho que eu vou nessa, porque eu vou aprender alguma coisa, porque aqui vai falar sobre entendimento. E no momento em que o entendimento abre-se, o que ela faz? Ela usa as mãos, ela vai usar o outro sentido, o tátil. Ela vai tocar, ela vai usar as mãos, ela vai pegar,
materializou a ação. Aí nós podemos aqui agora trazer o Emmanuel no livro Pensamento e Vida, quando ele diz que o reflexo esboça a emotividade. Olha aqui o reflexo. O reflexo está instaurado. A tendência está aqui dentro. Quando ela é acionada, e ela foi acionada pela serpente, não foi? A serpente tocou, aí despertou o reflexo, ele irradiou. Aí no momento que o reflexo irradia, ele esboça o quê? A emoção. A emoção. Aí continua Emmanuel. E a emoção plasma a ideia. Olha o entendimento. Opa, essa árvore interessante, não é? E a ideia determina a atitude, a palavra e a ação. Pá. Olha como é que o Emmanuel encaixa aqui, nos esclarece aqui nesse versículo, que a gente fica aqui preso lá naquela história e não verifica que aqui tem todo um símbolo do mecanismo do psiquismo operante. E aí o que aconteceu? Tomou do fruto e comeu. Saboreou. E foi digerir. E quando ela vai, a alimentação vai sendo digerida, entra no processo de digestão psíquica, automaticamente o marido vai ser acionado. O Adão? Não, a razão. A definir o seguinte, que todo esse mecanismo aqui foi empreendido sem a participação do marido. Porque é o plano do intelecto, ou melhor, é o plano da razão que tinha sido orientado a não comer. A lógica. A lógica favorecia para que houvesse um cuidado. Mas a lógica adormeceu. Porque o que manda, o que realmente apresenta para nós como identidade espiritual é o nosso sentimento. A intelectualidade, ela vai dando norte, mas o que predomina é o sentimento. Vocês desculpem, gente, porque falar de evolução e evangelho não é simples. Mas aí nós precisamos de voltar para o nosso texto. Porque eu queria ter passeado um pouquinho aqui, porque nós vamos estar falando bastante sobre Adão. Então vamos voltar para o versículo, pro versículo que nós temos que trabalhar aqui agora. Vamos lá. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Bom, numa análise racional, prática e rápida, a gente vai dizer então o seguinte, que o pecado entrou no mundo por Adão, pela escolha do Adão, de ter comido o fruto. Não é isso? E que, naturalmente, que o pecado vai gerar o quê? A morte. Eu vou fazer um vínculo com uma expressão de Jesus, que está inserida no capítulo 8 de João, quando ele diz assim, no versículo 32, ele diz assim, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vou buscar aqui no texto para que a gente fique assim, bastante focado. Ele diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por que ele está falando sobre a verdade? Porque quando não há a verdade, quando não estabelece um plano de entendimento, tomada de consciência de uma situação,
sabendo as causas, os efeitos, os perigos, os convites para o bem e as alimárias do mal, o indivíduo flutua como um barco que está navegando sem uma direção. Nós ficamos ao sabor do vento, da tempestade, da calmaria, enfim, do que os homens costumam chamar de das questões do acaso. E a gente vai percebendo, aprendendo com os espíritos, que o acaso não existe. O acaso não existe. Então nós estamos tentando dizer o seguinte, que quando se aproxima da verdade, a verdade, ela propõe libertação. Mas vai se libertar do quê? Do jugo da ignorância. Das algemas, dos equívocos cometidos, das cadeias que vieram em seguida, das dificuldades do caminho. Por quê? Quando escolhemos, automaticamente nós vamos colher o fruto das escolhas, não é verdade? E depois de colher os frutos, nós teremos que nos ajustar a estes frutos. Nós vamos ter que nos alimentar desse fruto. Se é um fruto bendito, muito bem. Se é um fruto maldito, nós teremos que amargá-lo, nós teremos que digeri-lo. O que poderíamos aqui adequar como um plano de reparação. A reparação faz parte do processo da libertação. Mas num estágio em que há uma tomada de consciência. Porque se o indivíduo não compreende, ele não percebe que cometeu o equívoco, que a escolha não foi a melhor, e que está pagando por isso, está sendo imputado uma lei de justiça que macera, que dificulta, que acrisola. Se ele não entender isto, ele continuará sendo envolvido pelas próprias teias do destino. Muitas vezes, nós somos atendidos pela misericórdia que chega aqui para dizer assim, vem cá meu filho, você está sofrendo demais. Vamos dar um time, bebe um pouquinho de água. Nós somos convidados a ser tratados numa clínica, num hospital, abraçado por um coração querido, que vai nos ajudar, que vai ponderar, que vai ilustrar, que vai aconselhar, que vai ralhar, a expressão usada no interior de Minas, a antiguidade, né? O indivíduo ralhou com o outro. Então o indivíduo vai nos dar aquele toque, olha, calma, menos. Ou, não é por aí, não meu filho. Mas há de se retomar o caminho. Chega um momento em que nós iremos pôr os pés na estrada de novo. E vamos perceber, quando colocamos o pé na estrada novamente, após esse entendimento, essa percepção, que nos tornamos, por exemplo, escravos das nossas escolhas, dos ídolos que nós elegemos. Então, quando se percebe tudo isso, o que vai desabrochar dentro da nossa intimidade? A percepção do que o Paulo vai estar falando para a gente durante toda essa carta. Pecado. Nesse texto que nós trouxemos aqui, do capítulo 8 de João, e citamos o versículo 32 sobre a verdade, o conhecimento dela, é necessário também fazer uma alusão ao versículo 34, que está na sequência.
quando Jesus disse assim: em verdade vos digo que todo aquele que comete o pecado é servo do pecado. Cometeu o delito, nos tornamos aprisionados ao delito. Ou seja, seremos servos do delito. Nós teremos que ajustar, reparar, dentro do contexto do delito. Então, por exemplo, na lei de causa e efeito, eu faço uma opção em que eu deliberadamente proporciono o mal para um semelhante. A partir do momento em que a ideia foi plasmada e que ela vai determinar a atitude, a palavra e a ação, ou seja, atitude, palavra e ação. Atitude, palavra e ação, eu posso falar dela em nível subjetivo, dentro da minha intimidade. Mas ela pode se tornar a base para atitude, para palavra e ação no plano operacional, físico mesmo. Então eu levo o indivíduo à cegueira, à surdez, à amputação de um membro. Posso levar o indivíduo à desencarnação. Automaticamente essa semeadura está definindo um caminho que eu terei que percorrer para recolher todas as sementes que foram lançadas pela determinação, pela minha performance, pela minha jurisdição íntima, que foi a base para as atitudes no campo exterior. Então, o indivíduo muitas vezes reencarna cego porque ele levou alguém à cegueira, com o corpo disforme porque ele torturou alguém. Ele pode reencarnar surdo porque deu um tiro no próprio ouvido, lesou o perispírito, lesou os tecidos do perispírito, a área da audição do perispírito, porque ele lesou o corpo físico, desencarnou, mas ele lesou o perispírito. Então, teremos que percorrer uma senda desafiadora da reparação. É punição de Deus? Não. Deus não é um juiz que fica imputando uma justiça de fora, porque nós não conseguimos fazer as audiências de conciliação. Não conseguimos nos ajustar. Então Deus vai e define lá uma punição, uma sanção, enfim, vai nos autorizar. Queridos amigos, Deus é o todo misericordioso. Deus é a inteligência suprema do universo, a causa primária de tudo. O mal, ele não é produção divina. Nos ensina, por exemplo, o Espírito Emmanuel, numa fala, uma fala tão carinhosa, tão ajustada ao povo, pelas suas expressões de simplicidade, mas ao mesmo tempo de muita poesia, de um mineiro do interior de Minas, que deu a vida pelo Evangelho, e nós nos referimos aqui a Francisco Cândido Xavier. Certa feita o Chico disse assim, isso está em livro, que Deus não inventou a dor. A dor foi inventada pelos homens. Porque se Deus tivesse inventado a dor, Ele não permitiria que os homens descobrissem a medicação, o anestésico. Ele não permitiria. Então somos nós que criamos os problemas, somos nós que temos que resolver, mas com o apoio dele,
porque ele prometeu que não nos deixaria órfãos e muito menos entregues à própria sorte. Em que sentido? Em que sentido que a gente pode falar sobre isso? Naquele contexto inicial da apresentação do trabalho, quando nós falamos que nós vivemos num regime de interdependência e repercussão. Vivemos numa lei de sociedade que define pelas atrações magnéticas, pelas afinidades espirituais ou não, que estejamos caminhando dentro de um regime de colaboração, onde um ajuda o outro e os outros se ajudam em nível de comunidades, de coletividades, são na Terra e no espaço, porque não dá para dissociar também, não dá para dissociar a parentela física e a parentela espiritual. Você tem sua família carnal, mas enquanto você está se relacionando com essa família, existe a família espiritual que está se relacionando ali naquele ambiente. Bem-aventurada a família que elege como pilar de sustentação dos seus movimentos cotidianos o pilar do Evangelho, da luz, amor. Amor que proporciona caminhos de elaboração, de informação, de educação, de transformações. Então, nós nos relacionamos, como também podemos, pelas linhas do Evangelho, auxiliar os desencarnados com o Evangelho, porque existem parentes espirituais que estão em condições inferiores a dos encarnados, sabiam disso? Pode acontecer? Pode. Como também o contrário. Nós também temos parentelas espirituais que são superiores à nossa condição espiritual. São aqueles que são os mentores espirituais, os coordenadores, que estão para nos apoiar, para nos momentos graves da família eles se fazerem presentes, para orientar, ou em alguns casos a presença espiritual se estabelece para que haja uma certa harmonia temporária, para que os indivíduos se reposicionem, se recoloquem, para reassumirem os seus mandatos, e esses espíritos então se afastam depois, porque compete a nós outros desenvolvermos, aprendermos a fazer. Então não podemos transferir para os espíritos superiores toda a condução, embora eles a possuem por autoridade. Mas a jurisdição deles é sutil, é sublimada, é enobrecida. Então o espírito superior não vai lá na sua casa te falar para você pagar a conta da água. Isso é um problema seu, não tenha dúvida. Mas eles podem, muitas vezes, num momento de crise aguda, eles nos envolvem nas preces, seja estando eles à distância, mas mentalmente ou espiritualmente eles se materializam conosco. Costuma ficar uma semana numa casa. Aí as coisas, a poeira assenta, as coisas voltam para a rotina, aí eles têm que ir embora, eles têm ocupações. Olha que interessante, como é que a doutrina espírita abre para nós um painel de extraordinária beleza diante de um versículo, de uma carta que temos aqui, 21 versículos. 21 versículos, isso mesmo. Então, sendo, pois, justificados pela fé, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Eu até agora estou falando do campo íntimo, né? Por quê? Nós temos a razão e o sentimento na nossa intimidade. Pelo homem, por Adão,
o Adão, o homem lá de trás, por ele entrou o pecado, pelo pecado a morte. Porque a morte, ela vem por consequência ao equívoco. A descoberta do equívoco. Morte. Morte e vida. É a dinâmica do Evangelho. Aliás, todas as vezes que a gente encontra a palavra morte no Evangelho, por mais que possam estar narrando alguma história, alguma desencarnação, a morte no Evangelho, na realidade, é a morte moral, é a morte espiritual, que é a danosa, porque a morte do corpo físico é apenas uma passagem. Desencarna, continua do lado de lá. Do mesmo jeito que nasce aqui, o indivíduo desencarnou, entre aspas, no mundo espiritual. Ele morreu no mundo espiritual para reencarnar aqui, para renascer aqui. Aliás, vai aí uma alusão doutrinária. É muito mais complexo reencarnar do que desencarnar. Então não precisem de preocupar, porque você e eu, todos nós, vamos desencarnar. E aí eu vou brincar dizendo, e para desencarnar basta estar vivo. Não é assim? Para morrer basta estar vivo. Aí o pessoal fala, e cuidado, porque a fila anda mesmo, e é verdade. Mas é porque a gente está aqui. Porque lá no plano espiritual, gente, os espíritos orientadores são unânimes em afirmar que para a grande maioria dos seres que reencarnam, é muito complexo. Por quê? Sabemos que reencarnados vamos vai se esquecer, os projetos assumidos vão se manifestarem pelas vias intuitivas ao longo da vida. Nada é claro. E isto é que caracteriza para nós o sabor da vida, a descoberta. Foi a Eva querendo comer o fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Ela quis, ela procurou, ela viu que tinha alguma coisa de especial. Ela saiu daquela condição de se alimentar só daquelas árvores que o Senhor disse para ela comer. Então peraí, então ela revogou, ela passou por cima de uma determinação do Senhor? Nós poderíamos aqui dizer, trazer um pensamento aqui, para que a gente possa desenvolvê-lo para frente. Nós temos o eu superior e temos o eu inferior. Nós nos identificamos com os dois. Nos identificamos, vamos dizer assim, de uma forma mais emocional com o eu inferior. E de uma maneira mais sutil, mas de uma maneira divina com o nosso eu superior. Então o nosso eu superior, ele está dizendo para nós que é necessário a harmonia, a boa produção, a boa alimentação. O eu inferior clama pelas paixões, pelas sensações, mas o eu inferior também, ele clama pela acomodação. Mas tem aspectos do eu inferior que eles acabam tendo facetas positivas. A irreverência, a vaidade. Costuma a irreverência, a vaidade, o orgulho, se transformarem no piso para que haja evolução. Isso é para a gente pensar. Por isso é que o Leão Zálio aqui nos nossos estudos em Belo Horizonte dizia que não tem nada errado no universo, não. Está tudo certo. Depende do ponto de vista. Depende da posição do indivíduo. Então, quando o indivíduo, muitas vezes, ele se arvora na vaidade por fazer alguma coisa, essa vaidade, ela impressiona os sentidos, impulsiona o ser. Se não fosse a vaidade, ele não fazia. Mas lá na frente, à medida em que ele vai fazendo e que ele vai descobrindo a essência do projeto, ele vai percebendo que o que o motivou foi importante lá atrás, mas não é mais. É como se a gente fosse ressignificando a vida.
Aí antes, o indivíduo queria o picadeiro. Aí ele vai adquirindo sabedoria e vai percebendo que o negócio não é o picadeiro. O negócio é trabalhar. O grande lance não é o holofote. Muitas vezes, quando o indivíduo fica preocupado com a crítica, é porque ele está vinculado e dando razão à crítica. Agora, existem muitas vezes algumas expressões que estão dizendo assim, menos, cuidado com a empolgação. Ou então aquele impulso que poderia ser norteador para o bem, ele continua sendo um impulso. Mas o indivíduo, ao invés de aproveitar a essência, vibrar com o que motiva, ou o ideal, que é um ideal autorizado, indiscutível, ele vai no impulso, mas se perde porque se desvincula do ideal. Ele passa a trabalhar de sorte que ele quer o aplauso, ele quer o pagamento, mas ele não verifica que o aplauso e o pagamento pode até ser consequência, mas não é o motivo. Um grande cantor, ele pode até, num primeiro momento, procurar a vaidade para se projetar como cantor, porque ele quer ser aplaudido. Mas à medida em que ele começar a fazer sucesso, se ele for bom de serviço, se ele tiver habilidades, à medida em que ele começar a entender como que é o processo, quais as consequências do projeto, ele vai chegar lá na frente e vai dizer assim, foi bom enquanto durou, mas o que valeu foi exatamente a oportunidade de ter feito música, de ter me tornado músico. Então, se antes eu me alimentava dos fãs, das fãs, hoje eu não os tenho mais. Porque não preciso mais deles. Eles podem até continuar lotando as plateias. Mas o indivíduo não vai ali mais apenas por conta da plateia. Ele vai ali porque hoje ele é a música. A música se confunde com ele. Antes era um pecado. Mas esse pecado que gerou morte, decepções, angústias, quedas, de repente foram se transformando em calos, em rugas, no cabelo embranquiçado, no corpo alvejado. Aí ele vai chegando numa condição em que tudo isso perde efetivamente o sentido. Porque o que vale é a luz que brota do coração dele, que sai como uma expressão genuína. E o interessante, queridos amigos, que nesse momento me vem à memória e encaixa perfeitamente nessa ideia que eu estou tentando passar. Hoje nós nos deparamos com a morte do ator Nelson, da Rede Globo, tantos filmes, tantas novelas, Nelson Xavier. O Nelson, ele deixou para nós uma carreira brilhante como artista. Talentoso, um homem de bem. Não é? E o Nelson Xavier, eu recebi hoje uma mensagem no telefone, que foi inclusive disparada pelo André Trigueiro. Eu assim, li e me comovi. Porque inclusive eu já tinha visto esse depoimento, mas no depoimento ele disse que ele já fez mais de 50 papéis, personagens,
como eu disse, novela, filmes, seriados, etc., teatro, mas que de todos os personagens que ele fez, o que transformou a vida dele foi o personagem Chico Xavier. Porque fazendo Chico Xavier, ele percebeu que é possível se comunicar com os espíritos. Porque ele tinha convicção de que o Chico Xavier esteve do lado dele o tempo todo na realização do filme. E que ele realmente se transformava. Ele entrava num transe mediúnico, né? Numa psicofonia, numa transfiguração em alguns momentos faciais, porque a gente viu isso no filme, porque ele fez o papel do Chico de 1959 até a década de 70, no período Chico Uberaba, Chico Brasil, e que é a segunda metade do filme, não é isso? E isso definiu para ele uma outra concepção de religiosidade, de fé. Então, para ele, ser ator era algo de divino, de sublime. Era a vida dele. E é muito interessante, não é, gente? Porque logo, quase no final de vida, ele vai incorporar, a expressão que ele usou, incorporar um espírito, um personagem que transcendeu a todos os outros personagens dele. Porque era um personagem que favoreceu para que ele sentisse o lado divino, a parte espiritual dele, Nelson Xavier. Até coincidentemente, né? Chico Xavier. Porque abriu o painel para ele. A história mexeu com ele. É a nossa história. É a história do filho se relacionando com Deus. Que nas expressões da vida, da encarnação do Chico, que é impregnada de tanta espiritualidade, porque ele se transformou no embaixador da espiritualidade maior na Terra. Olhar para o Chico, se a gente for estratificar, essencializar, tentar tirar o espírito da letra, para despersonalizar e para desfanatizarmos, olhar para o Chico é como se você estivesse olhando para sua mãe, para o seu pai. Olhar para o Chico é olhar para os seus anseios de encontrar o bem, de se encantar sempre com as atitudes das pessoas. Porque a gente transfere, a gente espera perfeição e bondade e justiça de todo mundo. Então, com o Chico a gente não se decepcionava. Então, o Chico personalizava todos os anseios, ou todas as facetas daqueles seres que amamos e que a gente vai descobrindo ao longo da convivência que eles não são perfeitos. Então, como a gente não convivia com Chico, não é? Mas ele mantinha aquela imagem coerente, então o Chico representava exatamente todas as carências de todas aquelas pessoas que o procuravam. Ele não fazia muitas vezes nada, a não ser, oh minha irmã, vamos orar, com aquela voz cândida, doce, com um comportamento sóbrio, lúcido, equilibrado, renunciando, se permitir sentir a própria dor para poder estar trabalhando. E as pessoas olhavam para ele e na realidade ele estava ali como um espelho refletindo todo o lado bom de cada um de vocês.
de cada um de nós, de todas aquelas milhares e milhares de pessoas que passaram pela vida dele. O Chico falou para o Nelson Xavier, pela sua vida que o Nelson incorporou, que é muito especial amar. E contar, e cantar, e encantar com a poesia do Evangelho. O Nelson Xavier viveu essa experiência. E nós estamos aqui para estudar as cartas de Paulo, para ficar fazendo teologia, exegese? Não. As cartas de Paulo são cartas do Cristo endereçadas à humanidade inteira. Essas cartas estão sendo lidas, estudadas, para dizer para cada um de nós que chega o momento em que agora nós precisamos de fazer como o Nelson Xavier fez. Como Chico Xavier fez. Como Emmanuel fez. Como Paulo fez. Refletir as cartas em nós, por nós e para nós. Porque as cartas, elas representam a luz do Cristo. Nós não estamos aqui para brincar. Nós estamos aqui para amar. Chega um momento que nós podemos dizer que não estamos reencarnados para fazer o tempo passar. Ou matar o tempo. Nós estamos reencarnados para sublimar a nossa inteligência. Para fazer com que Adão se transforme em Jesus Cristo. Porque se o pecado entrou para um homem, a graça superabundou em Jesus Cristo. Porque simbolicamente, Jesus Cristo é o Adão sublimado. Eu poderia dizer que Jesus Cristo é quem cuidou do Adão. Aí depende do seu ponto de vista ou depende do foco do estudo. Mas a gente pode, de uma forma ou de outra, dizer que o Adão é o homem velho que foi convidado a viver na terra para se ajustar e se transformar em filho de Deus. De Adão até Abraão, de Adão até Moisés, de Adão até João Batista, é todo um processo de preparação para que a gente possa assistir um grande casamento. E o noivo, no dizer de João Batista, é Jesus Cristo. Nós queremos nos tornarmos amigos do noivo. E o noivo casa com a humanidade. Que possamos abraçar os nossos compromissos, valorizando-os, lembrando que um dia prestamos um juramento, que iríamos honrá-los até o fim. E o compromisso que assumimos é de amar. Então não dá para amar só pela metade. Amar apenas quem você escolhe, amar aquele que te escolheu, o projeto é amar. 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 Amar sempre. Sereis reconhecidos como meus discípulos, afiançou Jesus. Por muito vos amardes. Que Deus nos abençoe, para que nós possamos nos amar, respeitando-nos, admirando, poetizando, romanceando, estimulando, repreendendo quando necessário, amando, amando sem querer retribuição. Amando para que nós possamos nos intercambiar com aqueles que verdadeiramente amam e representam o amor superior. E a eles nós nos rendemos, dando graça, agradecendo pelo apoio, pela inspiração, pela sustentação, pela proteção. Os nossos benfeitores espirituais, que nesse momento visitam
envolvem, lucificam, iluminam, abençoam a todos os lares aqui representados nessa noite. Estes espíritos queridos, nós gostaríamos de nos despedir, pedindo que eles permaneçam conosco, nos inspirando nesta jornada que o Senhor nos concedeu. E ao nosso Mestre Senhor Jesus, que Ele possa nos dar condições de retornar para estudar as cartas de Paulo. Eu gostaria de, nesse momento, me despedir de todos vocês, agradecendo a presença, o apoio, as participações. Infelizmente, hoje, o tema tocou tantos corações que eu não vi aqui muitas participações, para não dizer que eu não vi nenhuma participação aqui no chat. E eu estou percebendo aqui que temos muitas pessoas assistindo. Mas se elas não se manifestaram, eu espero que elas possam todas receber o meu afago, o meu carinho, o meu abraço, um ósculo fraterno e um amplexo muito mineiro, bem caliente para todos. Que Jesus, portanto, nos abençoe, e eu vou me despedir das mamães queridas, lembrando que Maria Santíssima é o grande símbolo para que nós possamos nos abraçar de verdade na causa do seu Filho Jesus. Que Maria Santíssima envolva todas as famílias aqui representadas e em especial as mamães de vocês, estando elas na terra ou no espaço. Que Maria Santíssima se transforme cada vez mais na mãe espiritual desse nosso Brasil, desse país que passa por um momento tão especial, um momento de mudanças, um momento que vai ser a base para o grande futuro. Por isso, amigos, não nos curvemos diante do mal. Não nos apoquentemos com o mal. Não nos iludamos com o mal. O mal é a ausência do bem. O mal tem vida curta. A verdade é perene. A verdade é eterna. O Evangelho vai vencer. Então todos os tumultos, todas as dificuldades que passa a humanidade, lembremos que compete a nós resolver os problemas do mundo, do nosso mundo íntimo. E resolvendo-os, cuidando do nosso coração e daqueles que estão conosco, nós estaremos contribuindo para que a verdade se estabeleça em definitivo nos domínios do coração. E a nossa querida, a nossa bondosa irmã Meimei transmite um beijo no coração de todos vocês e que vocês sejam instrumentos para que esse beijo atinja as mamães queridas do Brasil. Rosas para todas. Beijos para todos. Muito obrigado e assim, sem delongas, nós nos despedimos com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos, dizendo: Ave, Ave, Ave Cristo. Que assim seja. Graças a Deus.